Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Deus abençoe esta palavra em nome de Jesus. Regue os corações para que esse solo possa ser fértil e possa encontrar lugar para germinar e produzir frutos a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Hoje com um texto muito conhecido, né? Bem conhecido de todos. Esse texto descrito aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado, mas ainda estava naquele processo de se manifestar aos seus, aqueles que o seguiam. Ele se apresentou a eles durante 40 dias, depois que ele ressuscitou. Então ele não ressuscitou e foi embora, ele ressuscitou e passou um tempo com os seus discípulos, preparando-os para a subida. No último dia, depois desse evento aqui, ele, na hora de subir, ele fala assim: olha, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que do alto sejais revestidos. É o início já do livro de Atos. Ele dá esse conselho porque haveria de acontecer uma coisa espetacular. O Espírito Santo desceria, o Consolador desceria em lugar de Cristo. Cristo iria subir, mas não deixaria os seus discípulos órfãos. Ele voltaria na forma do seu Espírito. Então ele combinou: olha, sem o meu Espírito, vocês não têm condições de sair de Jerusalém. Jesus pede: acalma, deixa tudo acontecer no seu tempo certo, vai vir o Consolador. Dias depois veio o Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, os discípulos, eles são tocados, eles são cheios do Espírito Santo, e acontece uma famosa diáspora. E essa fuga deles é que trouxe você aqui hoje à noite. Se não fosse essa fuga, nós não estaríamos aqui. Quando eles fugiram, eles acabaram levando a mensagem com eles. Mas a mensagem de Jesus não pode ser pregada sem o Espírito Santo. A mensagem de Jesus, mais ainda, não pode ser compreendida sem o Espírito Santo. Irmãos, seguir a Deus, seguir a Cristo, crer num reino espiritual, não é um simples sim que você diz. Embora comece com um sim, comece com o seu coração aberto, mas o seu coração, por si só, não tem capacidade de compreender o que vem depois. O que vem depois é uma caminhada de aprendizado, é uma caminhada de distanciamento das coisas do mundo, que só acontecem com a ação do Espírito Santo. Por isso que vocês veem muita gente que aceita Jesus e logo depois cai, né? Depois muda de ideia, porque ali ela aceita Jesus, ela dá o primeiro passo, ela abre o coração. Alguns se batizam. Vocês já viram gente que se batizar e depois sai da igreja? Muito normal. Elas se batizam. É claro que nesse momento há um convite para ter mais intimidade com Deus, e se ela não tem a ação do Espírito Santo, ela não consegue, porque é incompatível, não combina. O caminho que leva para a eternidade com Deus, e é muito comum desse sistema do mundo fazer com que você não preste atenção no que vai acontecer depois, e vai acontecer.
E mais, o que vai acontecer depois está impresso dentro do seu espírito, e você não percebe. E muitas causas das nossas tristezas, das nossas ansiedades, são fruto de respostas do porvir, do futuro, que você ainda não obteve. Você fica pensando, mesmo que você não faça essas perguntas nomeadamente na sua cabeça, de alguma maneira elas estão aqui te incomodando. É aquela tristeza que você não sabe direito, é aquela fome que não acaba. Então a ideia desse sistema hoje é produzir em você um sono, ou algo que te atente para outras coisas, que te leve a esquecer a realidade da vida do ser humano. Nós nascemos integrados ao Pai, mas por algum momento nós somos separados, mas isso não mudou o fato de que nascemos para ser integrados ao Pai. A nossa busca é para nos reintegrarmos, nos religarmos. E falando sobre esses dois homens que estão aqui, esses dois moços, eles não eram um dos 12 discípulos de Jesus, aqueles mais próximos, mas eles eram daquela turma que rodeava Jesus. Provavelmente até um dos 70 que foram enviados por Jesus. A gente não tem condições exatas de falar isso, mas provavelmente eles eram um dos 70. E eles estavam com Jesus, andaram com Jesus, provavelmente durante 3 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio, 2 anos, eu não sei que altura esses dois homens conheceram Jesus, mas o fato é, eles andavam com Jesus. E a primeira coisa que vocês precisam entender, que nós precisamos entender, é que esses homens esperavam algo de Jesus. Esses homens eram hebreus, eram judeus, numa terra que perdeu a sua soberania. Eles foram dominados por um outro império e não tinham mais condições de ir e vir sem pedir a bênção de um patrão, de um imperador que não era dos seus, que não gostava daquele povo, que só queria o dinheiro deles. Eles queriam ardentemente se libertarem daquilo. Nesse sistema já estavam mais de 100 anos. Nesse sistema do Império Romano, já havia 100 e poucos anos que eles tinham sido dominados pelo Império Romano. Antes do Império Romano, eles já eram dominados por um outro império. Então eles nasceram ouvindo dos seus pais: nós precisamos nos libertar, nós precisamos de um rei. E há nas profecias uma promessa de que virá alguém libertar Israel. Israel vai ser um país grande, uma grande nação, soberana, própria. Nós teremos um rei que vai cuidar de nós. Toda a ideia do povo era baseada nisso. Jesus aparece e se diz: eu sou o Messias. Eles vão olhar para a palavra no entendimento humano, baseado no social e no político, e pensam assim: é o tal do Messias, é ele que vai libertar Israel. Mas qual é a sensação de libertação de Israel? Uma sensação que promovesse algum bem para esta vida. Só que esse Jesus veio meio diferente. Esse Messias começou a mostrar-se muito diferente do que eles imaginavam. Quem quer um rei, imagina um sujeito alto, forte, bonito, de preferência, muito bem vestido. Naquela época não tinha carro. Se tivesse carro, seria um carro importado, um carro blindado, batedores na frente, atrás. Eles imaginavam que esse deveria ser o seu rei. Mas veio um homem exatamente comum, tão comum que se ele tivesse sentado aqui, se Jesus tivesse sentado aqui no meio de vocês hoje, em carne e osso, ninguém ia saber. Ele não era uma pessoa que se destacava. Olha, aquele lá, eu estou olhando para o Acácio aqui, tem cara de Jesus, ó. Ali parece que Jesus mesmo, lá. Porte, cara, né? Sorrisão lá, ó. Jesus. Não, Jesus não era assim. Jesus estaria sentado aqui no meio e você olhava assim: cadê Jesus? Mas esse não, rei, que rei é esse?
Quando ele resolve fazer a sua entrada de rei, ele não vai escolher os cavalos mais belos, ele vai montar-se num jumento emprestado, ele vai descer a ladeira para o centro de Jerusalém, montado no jumento. Esse era o rei que ninguém queria, não era um rei que... Esse não me representa. Se era a pessoa que não representava esse tipo de ideal, era Jesus. Mas eles, de alguma forma, colocaram as esperanças, porque ele era diferente. Ele falava coisas diferentes. Em algum momento ele vai levantar, ele vai tirar uma espada flamejante, ele vai fazer uma coisa incrível, porque ele realmente é diferente. Ele promove milagres, ele dá vista aos cegos, ele cura pessoas, ele faz surdos ouvirem, ele faz aleijados andarem, ele multiplica pão, multiplica peixe, faz coisas que eu nunca vi. Até defunto esse homem levanta. Em algum momento ele vai cumprir com aquilo que eu estou querendo, com aquilo que é a minha expectativa, com o carro que eu estou precisando comprar. Em algum momento ele vai trazer a mulher amada dos meus sonhos. Em algum momento ele vai fazer com que o Brasil vire a nova Suécia, onde nós vamos ter tudo bom e do melhor, onde qualquer cidadão vai poder ter um carro do ano. Esse Jesus é o que eu espero. Por enquanto não. Por enquanto parece que ele só se preocupa com os pobres. Por enquanto ele deixa de curar algumas vidas para curar uma mulher sírio-fenícia, que nem judia era, uma mulher estrangeira, uma mulher ímpia, uma mulher gentia, uma mulher digna de nojo. Irmãos, quando Jesus vai encontrar-se com aquela mulher lá no poço de Jacó, aquela mulher era samaritana. Presta atenção, vou falar uma palavra bem forte para vocês aqui, a maioria adulto. Para o judeu, uma mulher no seu período de regra, bem claro assim, uma mulher menstruada, para o judeu era uma mulher imunda. Isso para o judeu, tá, gente? Naquela época. Para o judeu, uma mulher menstruada, ela não podia ser tocada. Ela não podia sequer ir no átrio das mulheres, que era separado para as mulheres do templo. Ela não podia. Ela tinha que ficar fora, até que se cumprisse os dias da sua regra e ela se limpasse. Mas, quando se tratava de uma mulher samaritana, para os judeus eles diziam assim: a mulher samaritana é como uma mulher que já nasce menstruada e morre menstruada. Ela é impura o tempo todo, ela é nojenta. Essa era a concepção dos judeus, do judaísmo, a respeito de uma mulher samaritana. Ela não era absolutamente nada, era um ser desprezível. Jesus escolhe esta mulher dentro de uma aldeia de Samaria, onde os judeus não passavam. Ele escolhe essa mulher para se revelar pela primeira vez, publicamente, em primeira pessoa: eu sou o Messias. Ele vai escolher essa mulher indigna. Esse Jesus, ele era mestre em decepcionar as pessoas, mas nada foi tão forte como esse Jesus chegar no meio da festa. Eu estou esperando ele puxar a espada, estou esperando a hora que vai descer um cavalo com asas do céu. Ele vai montar e vai dizer: eu sou o rei de Israel, e vai ter trovões, e eu vou derrubar todos os romanos, eu vou acabar com os Seleucidas, com os Ptolomeus, eu vou acabar com toda essa turma aí, e é tudo certo. Israel vai ser a primeira potência mundial, nós vamos espalhar o judaísmo. E ele morre. 3 anos e meio ele morre. E aí, sabe aquele time que você escolhe, que você acha que vai ganhar a Copa do Mundo, tá tudo certo, você apoia, e o sujeito erra o pênalti? Não, acabou? Não, esperei 4 anos para ser campeão do mundo, meu time perdeu nos pênaltis, jogou mal. Para eles, toda a ideia que eles tinham de felicidade estava ligada diretamente a um reino material, a um reino físico. E Jesus morre. Jesus morre. Mas quem estava atento, que ouviu que ele falasse assim: olha só, está vendo esse templo? Ele olha para o templo: eu o destruirei,
e em 3 dias eu o reconstruirei. Todo mundo achou absurdo, uma loucura. Por quê? Porque as pessoas estavam sempre olhando para o reino da terra, e ele o tempo todo dizia: meu reino não é daqui, esse não é o meu reino, essa vida é curta demais. Eu estou mostrando para vocês algo que vai ser eterno, algo que vai ser, a vida eterna, ela é incomparável. O que é 70 anos, 80, 90, 100 anos, perto da eternidade? Uma hora você precisa entender a mensagem de Cristo. Não é para esse mundo, ela reflete nesse mundo, mas não é daqui, não é para aqui. O que vem de lá muda sua vida aqui, mas não porque é parte daqui, porque vem de lá. Enquanto você esperar para essa vida aqui, as coisas não vão acontecer. Jesus morre, esses 2 discípulos não prestaram atenção no que ele falou: vou derrubar o templo. Mas ele não estava falando do templo de Jerusalém, embora o templo de Jerusalém tenha sido realmente derrubado 30 e poucos anos depois da morte dele, quase 40 anos depois da morte dele, o templo de Jerusalém de fato foi derrubado. Mas ele falou: eu estou derrubando este templo, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo novamente. Está falando da sua ressurreição. Mas as pessoas estavam preocupadas com o pão, as pessoas estavam preocupadas com o aluguel, as pessoas estavam preocupadas com o casamento, as pessoas estavam preocupadas com o aumento de salário, as pessoas estavam preocupadas com mandar os romanos embora para casa. Pode isso? Pode, claro que pode. A questão é: o que move a sua essência? Nós não podemos viver pelo que nos move na consequência. Nós temos que mover nos que nos move pela essência. E Jesus estava convidando os discípulos para andar na essência e não na consequência, porque quem anda na essência experimenta a consequência dele. Mas quem anda na consequência, baseado na essência do mundo, anda na consequência do mundo. Jesus morre, aqueles homens simplesmente não ouviram: 3 dias eu reconstruirei esse templo. Sabe o que eles fazem? Eles vão embora. Eles estão decepcionados. Pior do que pessoas que estão decepcionadas com Jesus ou decepcionadas com Deus, são as pessoas que estão decepcionadas com Deus, mas não sabem. Elas simplesmente vivem vidas infelizes, vivem vidas desgostosas, vivem vidas assim: eu não sei porquê, eu não concordo, algo não está batendo, porque elas estão decepcionadas com Jesus. Mas como elas historicamente ligam seguir a Cristo, respeitar a Jesus com ir para o inferno, se eu brigar com ele eu vou para o inferno, então você faz o seguinte: eu gosto de Jesus, eu sigo Jesus, mas não segue. Eu sigo Jesus, mas não segue. Deixa eu ver hoje. Hoje eu tenho futebol, eu tenho o almoço, tenho a janta, tenho um soninho, tenho a igreja. Vamos ver aqui, peraí. Hoje eu vou na igreja, mas semana que vem eu não vou mais não. Então essas pessoas já estão, muitas delas, decepcionadas. Por quê? Porque elas colocam em Jesus uma expectativa que Jesus não veio para dar. As pessoas se decepcionam com seus amigos, porque elas olham para eles e querem que eles lhes deem aquilo que eles querem. Então tem um pastor, vem para cá, e as pessoas imprimem nele um modelo que elas gostariam que fosse para elas. Mas não há um pastor que foi fabricado para você. Ele vai te decepcionar. Toda vez que você coloca a sua expectativa de acordo com o seu modo de viver, de acordo com o seu jeito de pensar em alguém, eu falei do pastor, não pode ser qualquer um, ele vai te decepcionar. Primeira coisa, você muda para um lugar, olha para um vizinho, ele dá o primeiro bom dia para você, você fala assim: vizinho legal, bacana,
Acho que agora eu terei um vizinho bom. O que é um vizinho bom para você? O vizinho bom é aquele vizinho que dorme na hora que você dorme, para ele não te incomodar. O vizinho bom é aquele que não faz barulho. O vizinho bom é aquele que leva uma comidinha para você de vez em quando. Quem é o vizinho bom? É alguém que faz alguém bom para mim, algo bom para mim. Mas e se o vizinho não fizer? Ele vai te decepcionar, porque ele não foi feito à sua imagem. E quando você arruma um companheiro, uma companheira, um namorado, um marido, uma esposa, e ele não corresponde àquilo que você imagina nele, mas óbvio, ele não foi feito à sua imagem e semelhança, ele é diferente, você precisa conhecê-lo primeiro, saber qual é a essência dele. Agora, existem relacionamentos capazes de mudar você, porque de repente o problema não é o outro, o problema é você, é o que você espera das pessoas. Aqueles 2 discípulos, um deles de nome Cleopas, estavam andando e falaram assim: olha só, rapaz, nós andamos atrás do tal de Jesus, nós fizemos a vontade dele, nós vimos aquilo tudo, o cara morreu, acabou tudo, perdemos nosso tempo, rapaz, nós perdemos o nosso tempo. E de repente eles estão andando, falando, comentando: olha, morreu mesmo, ele morreu, cara, eu vi a pedra lá, eu passei em frente, a pedra estava lá, eu vi de longe, né? Porque todo mundo fugiu, a turma ficou olhando de longe. Não, o pessoal comentou, o tal do João, aquele discípulo, aquele menino mais novo, aquele que todo mundo fala que era chegado nele, que tem peito, a cabeça no peito de Jesus, aquele João foi o único que ficou, e ele falou: ele morreu, eu vi ele morrendo, eu vi ele sangrando, e uma hora ele expirou e morreu. Acabou, gente, acabou. Vocês colocaram a expectativa em alguém que furou com vocês. Vocês botam expectativa no presidente e ele fura. Vocês botam expectativa num pastor, ele fura. Vocês botam expectativa num amigo, ele fura com você. Principalmente porque você quer coisas dele que ele não pode te dar, ou que ele não quer te dar, o que não é a essência dele. A essência de Jesus é o reino. A essência de Jesus é o céu. O material de que Jesus foi feito é a glória. Ele não veio para te dar outra coisa senão o reino. E ele passou o tempo todo tentando explicar, usando de parábolas, falando sobre como era o reino, como era o reino que ele estava trazendo. E as pessoas continuaram com seus olhos e ouvidos fechados para quererem acreditar, mesmo ele falando de um reino espiritual. As pessoas gostariam que ele resolvesse os seus problemas físicos. Se tem comida, a gente vai. Se não tem, a gente não vai. Se tem cura, a gente vai. Se não tem, a gente não vai. Se tem sinais prodigiosos, a gente vai. Se não tem, a gente não vai. Eles estão andando e Jesus entra no caminho. Mas olha só, o Jesus que entra no caminho não é o Jesus que eles conheciam. O Jesus que eles conheciam era um homem da Galileia, queimado pelo sol. Os cabelos de Jesus eram sujos da poeira do deserto. Os pés desse Jesus eram escangalhados pelas caminhadas dos desertos, pelas sandálias rotas, cansadas, pelos sinais de cansaço das noites mal dormidas. Esse era o Jesus que estava acostumado. Esse é o Jesus que não veio para realizar as suas vontades. Sabe por que ele não veio realizar as suas vontades? Porque essencialmente a minha vontade é má. Sabe por que Jesus não faz o que eu quero? Porque o meu querer é corrompido. O meu querer é cheio de desvios. O meu querer é egoísta. O que eu quero para mim, eu quero só para mim. Eu não estou nem aí se você vai ganhar ou se não vai, desde que eu seja primeiro. Eu até tenho um sentimento. Você acha que quando se dá um troco para alguém pedindo um dinheiro, você está ajudando aquela pessoa? Primeiramente, dizem aí a turma da psicologia, o primeiro beneficiado ao dar uma gorjeta para alguém é quem deu. Você sai de lá assim, você, se não tiver ninguém no carro, você faz até assim, ó, ajudei, como eu sou bom. Essa é a nossa vontade, irmãos. Mas quando alguém
sobe de cargo e você fica para trás, a primeira coisa que acontece é a sua revolta. Por que ele foi e eu não fui? Por que ele tem direito a isso e eu não tenho? Por que ele subiu em tal cargo e eu não? Porque aquela menina gostou dele e não de mim. Nós somos assim. Por isso que não dá. Você imagina se Deus se assentasse aqui. Eu vou me lembrar daquele filme, até muito interessante, se não me engano, como é que chama? Aquele que o Jim Carrey é Deus, né? Ele vira Deus por um tempo, né? Eu esqueci o nome do filme agora. Todo Poderoso. É um filme muito bom de vocês assistirem. O Jim Carrey, o ator começa a viver problemas da vida. Ele começa a reclamar de Deus. E um dia Deus fala assim: vamos fazer o seguinte, vira Deus, cara. Vou deixar ser Deus por um dia. E aí ele começa a ouvir todos os clamores da terra, todos os pedidos. Imagina que você está orando, você e você estão orando em casa, e Deus está ouvindo todo mundo ao mesmo tempo. Aquela confusão. Aí o José fala assim: Jesus, dá uma paulada no Daniel para mim, que o Daniel me pisou. Aí o Daniel fala assim: Jesus, dá uma paulada no Jackson para mim, porque ele pisou em mim. Imagina o que Deus vai fazer. Se ele for cumprir a vontade do Daniel, ele vai ter que bater no Jackson. Mas se ele resolver cumprir a vontade do Jackson, ele vai ter que bater no Daniel. Ou ele bate ninguém, ou ele bate nos dois, ou ele bate em um e bate em outro. Quem que ele vai ouvir? Então Deus jamais pode submeter-se à sua vontade, porque a sua vontade tem em primeiro lugar, sabe quem? Você. Quem está na frente da minha vontade? Eu gosto muito da Laura, mas primeiro eu, depois a Laura. Então ele precisou mandar alguém aqui cuja vontade seja menor do que a minha necessidade. Por isso ele mandou Jesus. E ele mandou um rei que ao invés de olhar você de cima para baixo, ele olha para você do seu pé para cima. Por isso que ele lava o seu pé. Esse rei é um rei virado de cabeça para baixo. Isso você não queria, eu não queria. Nós gostamos de pompa, irmãos. Aqueles homens estavam decepcionados. Há muita gente aqui, há muita gente fora daqui que está decepcionado com Deus, porque Deus não está fazendo o que Ele quer, ou na hora que Ele quer. É porque entre o que você quer e o que Ele quer tem algo chamado boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda uma coisa: a sua vontade não é boa. Entenda bem, a sua vontade não é agradável, e muito menos a sua vontade é perfeita. Porque a minha vontade me deu barriga. Olha aqui, ó, o tamanho da minha barriga. Porque a minha vontade é de comer um pedacinho de carne, aí eu como 4 logo. Essa é a minha vontade. A minha vontade, quando eu pego o carro, é ver o limite de velocidade em 80 e eu coloco 150. Essa é a minha vontade. Aí eu bato o carro e falo que Deus me abandonou, que Deus não fez a minha vontade. Ele falou assim: eu fiz, meu filho, eu coloquei a placa para você lá, 80, não passa disso. Aí você passou. Você fez a sua vontade era morrer, era ficar aleijado. O que eu posso fazer? E mesmo assim, acima da velocidade, eu estou o tempo todo: diminui esse negócio. Eu estou o tempo todo: cuide da sua saúde. Eu estou mandando o Espírito Santo falar com você dia e noite: não faça a sua vontade, faça a minha vontade. Porque a minha vontade é perfeita, ela é boa, ela é agradável. A minha vontade não tem equívoco. A minha vontade não visa o bem aqui na terra. A minha vontade visa a eternidade. A minha vontade não gera tristeza. A minha vontade não gera decepção. A minha vontade é recheada de justiça, que é a moeda do céu. Quando Jesus chega e encontra aqueles 2 homens no caminho, andando pelo caminho, ele pergunta: o que está acontecendo com vocês? Você não está sabendo não? Um profeta aí. Quero nem falar. E eu escolhi parar o texto aqui nesse pedaço, que ainda tem mais coisa no texto, claro. E eles pararam entristecidos. Tem muita gente triste aqui e nem sabe que está triste com Deus. A cultura
de um Deus mítico, um Deus mau, de um Deus punidor, impede você de admitir que você está triste com Deus. Você está decepcionado porque Ele não fez a sua vontade como você queria. Então você sai de Jerusalém, você sai do propósito e vai embora, e segue o seu caminho, escolhe a sua opção. Mas fica calmo, Jesus sempre vai te dar uma chance. Ele sempre vai encostar no seu caminho. O problema é que nós continuamos com os olhos fechados. Nós não estamos vendo. Você está vindo aqui hoje porque Jesus está encostando do lado do seu caminho. Ele está te avisando. Está triste por quê? Quando você vem aqui hoje, quando Deus manda alguém falar com você, quando você abre o YouTube e tem aquela mensagem, Jesus vai encostando no seu caminho e vai falando com você assim: está triste por quê? Só que o nosso egoísmo, essa maneira pequena de olhar a vida para nós, não nos deixa ver o Cristo que saiu do sepulcro. O Cristo antes da cruz não poderia te salvar. O Cristo antes da cruz, Ele ainda não tinha condições de revelar a vontade do Pai completa na sua vida. Você não é capaz, você não pode, ninguém aqui pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não encontrar com Jesus depois da cruz, depois da ressurreição. O Cristo que vocês estão acostumados, que multiplica pão, que faz cego ver, esse Cristo é muito bom. Esse Cristo está anunciando a chegada do reino. Ele é um pregador, mas ele ainda não tem a glória de Deus. Lá em João ele vai dizer o seguinte: Pai, fiz tudo, agora o Senhor me devolve a glória que eu tinha com o Senhor. Porque quando ele ressuscitasse, ele tomaria a glória de volta. Quando ele ressuscitasse, ele estava pronto para chegar no céu e tomar o lugar dele no trono e fazer com que a vontade dele seja boa, perfeita e agradável, e que transforme a sua vida para sempre, e que valha a pena você entender o caminho que você está escolhendo para você caminhar nessa vida. Eles vão andando e Jesus começa a falar com eles, e eles não percebem que é Jesus. Eles só sabem que é algo incrível, porque um deles percebe assim: meu coração está queimando. E eu ouço muita gente dizer isso, isso é engraçado. Eu ouço muita gente dizer isso. Quando eu vou na igreja, quando eles cantam, eu fico tão sensibilizado, tão sensibilizada, eu fico tão tocado, eu até choro. São pessoas que estão ouvindo Jesus pelo caminho, mas de volta, do lado sentido contrário de Jerusalém. 60 estádios, então, alguns poucos quilômetros, sentido contrário de Jerusalém. Mas Jesus não os abandona, Jesus vai lá buscá-los. Para voltar para Jerusalém, meu filho, até que do alto venha a cobertura que vai fazer você, de fato, entender o que é o Evangelho, viver o Evangelho, porque ele não é da terra. Não se vive o Evangelho tentando explicar o Evangelho pelas coisas daqui. Por isso que muitos pregadores oferecem um Jesus para coisas daqui, e eles enchem igrejas, mas esvaziam corações. Igrejas estão cheias de um Jesus social. Esse não é o Jesus do caminho de Emaús. O Jesus do caminho de Emaús é o Jesus glorificado depois do sepulcro. É o Jesus ressurreto, cheio da glória do Pai. A glória do Pai não se compra na farmácia. A glória do Pai não se compra no supermercado. Ela não é um título, ela não é uma aprovação, ela não é um vestibular. A glória do Pai é uma essência infinita, misteriosa, eternal. Ela não tem a ver com esse tempo, ela não tem a ver com essas pessoas. A glória do Pai é a essência que você foi feito, mas você perdeu, eu perdi aquele dia que Adão pisou na bola. Eu nunca culpo Adão, tá? Eu sempre acho que Adão sou eu. Adão errou, eu se fosse Adão erraria do mesmo jeito. Irmãos, encontrar com Jesus pelo caminho não é o suficiente. Não basta encontrar com Jesus pelo caminho. Embora eles estavam fazendo certinhos, não para no seu caminho, não desista de buscar. Pior do que se decepcionar é buscar uma vida estática, é desistir de vez.
1 Coríntios 15, versículo 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se você está esperando Jesus para resolver todos os seus problemas daqui, você vai ser fatalmente uma pessoa infeliz, porque Jesus não veio resolver os problemas daqui. Jesus veio te trazer retorno para lá. Quer conhecer Jesus? Quer parar de se decepcionar com Ele? Eu vou te dar uma dica. Eu vou pedir que o Espírito Santo fale no seu coração agora como não se decepcionar com Jesus. Para não se decepcionar com Jesus, você precisa de duas escolhas. Você precisa pegar dois exemplos da Bíblia. Primeiro exemplo é o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, lá em Mateus 19, e pergunta para ele: como é que eu vou herdar o céu? Ele já tinha tudo aqui, ele era bacana, ele já tinha tudo aqui. Como eu vou herdar o céu? Jesus fala assim: pega tudo que você acha que é importante, tudo que é da terra, tudo que move a sua vontade, desfaz disso. Sabe como se chama isso? Bagagem. Bagagem é tudo que você vai acumulando na vida e considera valioso. Esses cacarecos que a gente gosta de guardar, que para Deus são cacarecos, e isso muitas vezes vira a questão de vida ou morte. Aquilo que você acha que você merece, aquilo que você acha que você conquistou com a força do seu braço, isso não vai te levar para a eternidade. Jesus fala com ele: ô meu querido, você quer ir para o céu? Veja que você é um cara bom, você guarda a lei. Faz o seguinte: você não guarda a lei? Agora pega o que você tem, está misturado com a lei, dentro dessa mochila, desfaz desse negócio, dá tudo para os pobres, aí você volta e me segue. Sem a sua bagagem, sem aquilo que você toca e se sente seguro, sem o seu porto seguro pessoal. Jesus não quer trabalhar com gente que prefere lidar com Ele desde que estejam com o seu porto seguro assegurados nele mesmo, porque o reino de Deus é tomado pela fé. O reino de Deus é alcançado pela fé. Ele não é alcançado pelo que você compra, pelo que você toca. E aí temos o outro caso, ele não aceita. O outro caso é o caso de Zaqueu, no mesmo capítulo, só que do livro de Lucas. Diferentemente do jovem rico, Zaqueu estava sobre uma figueira brava. Sabe o que representa a figueira? Israel, a lei, as bagagens de que Zaqueu carregava na vida dele. Quando Zaqueu encontra com Jesus, Jesus faz o convite para ele, é idêntico ao convite do jovem rico, só muda o jeito de falar. Zaqueu, daí de cima da lei, de cima do que você acredita, de cima das suas concepções de vida, de cima das suas escolhas, eu não vou fazer morada na sua casa. Você quer que eu salve você e a sua casa? Desce da árvore, desce do pedestal, desce dos seus conceitos, desce daquilo que você acredita que é o certo e que os outros estão errados. O certo para você não funciona assim comigo, Zaqueu. Desce daí, porque você precisa conhecer a minha vontade. Por que, Zaqueu? A minha vontade é boa, perfeita e agradável. A diferença, Zaqueu poderia falar assim: não, tá doido, não deixo daqui não, ninguém muda minha cabeça. Nasci assim, vou morrer assim. Não é um Zé Mingau que vai mudar a minha opinião. Zaqueu encontra naquele homem, e ele é movido de fé, porque só fé vai fazer um homem como Zaqueu acreditar no Nazareno, numa pessoa que estivesse aqui dentro, ninguém perceberia, mas ele foi movido de fé. E é só com fé agora que você vai olhar para mim e vai falar assim: não é esse cara que está falando, Deus está falando na boca dele. Se você não tomar essa decisão e pedir a Deus agora fé, as minhas palavras não valem nada. Vocês têm que rechear as minhas palavras com fé, porque eu estou transmitindo para vocês essas palavras com muita fé no meu coração. Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando essa noite com vocês. Vocês podem escolher ouvir ou não, podem ficar no alto da figueira, podem ficar no alto da lei, ou podem recusar o convite de Jesus. Vai dar tudo que você tem para os pobres, alivie-se da sua bagagem, deixe de ser arrogante,
Para de achar que você tem que vencer porque tem razão. Mas Zaqueu fez diferente. Zaqueu desce da árvore. Quando Zaqueu desce da árvore, o que acontece? Jesus entra na casa dele, desce do seu pedestal. Livre-se dessas bagagens. Só assim Jesus vai poder entrar na sua casa. Mas sabe esses dois discípulos do caminho de Emaús? Eles ainda não conhecem Jesus. Sabe como eles vão conhecer Jesus? No final da estrada vai ter uma encruzilhada, irmãos. Irmãos, todo mundo passa por uma encruzilhada nessa vida, pelo menos uma. Nessa encruzilhada tinha uma entrada para a casa deles, e o caminho seguia. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo, se você chegar em casa, continue lendo depois. Jesus faz um charminho, faz de conta que vai continuar seguindo. Eu já preguei esse texto aqui, mas a abordagem hoje é completamente diferente, porque a palavra é viva, dá para pregar 10 vezes o mesmo texto. Jesus faz um quê de que vai continuar. Mas eles viam que a presença dele era boa, mas eles ainda não perceberam que era Jesus, porque eles estavam tomados pelas suas vontades. Então um deles convida: fica com a gente, está ficando tarde já, a estrada é sempre perigosa de noite, fica com a gente, passa a noite aqui. E Jesus passa a noite, vai entrar com eles, e eles vão fazer um lanche, eles vão jantar. E a janta do hebreu, do judeu, o prato principal é pão. E eles cordialmente convidam o visitante. Era um ato de honrar a pessoa. Não, você parta o pão para nós. Quando Jesus pega o pão e parte o pão, meu Deus, é Ele. É Ele. Como você descobre que é Ele? Com comunhão. Você não vai conhecer Jesus pelo caminho sem comunhão. Por isso que a igreja é o lugar da comunhão. Por isso que a igreja tem sempre uma mesa posta. Por isso que a gente não faz ceia à toa. Por isso que a gente não precisa ceia uma vez por mês. E pode ser até todo dia se quiser. A ceia é um grito. Esse grito está escrito ali atrás. Ele vem. Ele vem para quem quer. Ele vem para quem não quer. Ele vem como cordeiro, ele vem como leão, ele vem como juízo, ele vem como amor, ele vem como salvação, ele vem como determinação de uma vida sem Cristo. Ele vem com você querendo ou sem você querendo. Ele vem porque a vontade dele é soberana. Ele vem porque ele é rei. Ele vem porque a história está na mão dele. Ele vem porque ele é Senhor do tempo. Ele vem porque ele não está condicionado às potestades, às inimizades, aos diabos, aos demônios que estão vagueando, estão oprimindo as pessoas. Ele vem porque ele cumpre a sua promessa. E se você não convidá-lo para fazer parte da sua mesa de comunhão, você não vai conhecê-lo mais. Hoje nós não temos uma ceia aqui. Se eu soubesse que a mensagem caminharia para isso, eu até poderia ir para fazer uma ceia aqui. Não tem problema ter ceia, não, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Isso é coisa de religião, isso é coisa de formatação. Mas não vai dar tempo de fazer uma mesa agora. Mas vamos ceiar hoje na mente, se for possível. Vamos convidar a Jesus para que a mesa dele seja posta aqui, para que vocês conheçam o Jesus do partir do pão. Porque partir do pão significa o seguinte: eu sou o pão, eu me parto por vocês. Então Jesus tinha um jeito. Quando Jesus partiu o pão, eles viram ele sendo partido. Melhor, eles viram ele já partido por eles. Eles reconheceram que aquele homem era o Cristo, e que eles não poderiam mais se decepcionar com eles, porque não se tratava da vontade deles. Eles perceberam, seus olhos abriram. Não se trata de Israel, não se trata do governo, não se trata da fuga do Império Romano, não se trata do Lula, não se trata do Bolsonaro, não se trata do próximo presidente, se trata dele, se trata da vontade dele, se trata do amor perfeito dele, se trata do céu, da eternidade, de uma vida com Deus para sempre. Sim, essa vida, essa certeza, essa alegria, essa fome dele pode mudar seus relacionamentos aqui. Essa fome dele
pode trazer um avivamento para esse lugar. Essa fome dele pode curar pessoas fisicamente, ela pode curar você agora. Essa fome dele, esse poder dele pode curar dor de cabeça, pode abrir vista aos cegos. Tudo isso é possível, mas você precisa se submeter à vontade dele e não à sua. É a vontade dele que conta e não a sua. Conheça Jesus pelo caminho, é muito importante. Mesmo que você estiver decepcionado, mesmo que as coisas não estiverem funcionando como você quer, conheça Jesus no caminho. Mas é pouco, irmãos, é pouco. Chama ele para dentro da sua casa, a sua casa aqui, ó. E a palavra diz que ele está à porta, está batendo. Apocalipse 3, versículo 20. 3:20. Se você ouvir, ele está falando agora. Ele não quer ficar na beira do caminho. Ele não quer ficar na encruzilhada da sua vida. Ele não quer ficar na encruzilhada da sua vida. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer partir o pão com você. Foca nele. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.